Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Nájila, eu trago conteúdos relacionados ao vestibular da UFSC. Estamos resolvendo a prova de matemática de 2020 e vamos começar a questão 24. Proposição número 1. Na figura a seguir, RS são retas paralelas, então essas retas aqui são retas paralelas. Ele dá alguns segmentos e suas respectivas medidas. Então ele fala que LO vale x menos 2. Então, vamos colocando aqui as medidas no desenho. KO, que é esse pedacinho aqui, vale 5x menos 14. NO, este pedaço aqui, vale 5x mais 1. E, por último, o segmento MO, que é esse segmento aqui, vale x mais 3. Então, a medida do segmento MN, ele quer saber do M até o N, quanto que vale? Será que vai ser 28 unidades de comprimento? Então, para isso, a gente precisa encontrar o valor do x para que a gente consiga achar essa medida. Como que a gente vai encontrar? Quando eu tenho duas retas paralelas e duas retas transversais que estão cortando aqui em um ponto, a gente tem a formação de dois triângulos, um triângulo aqui pequeno, um triângulo grande. O que vai acontecer? Esses triângulos, eles são semelhantes, então a gente pode aplicar aqui noções de semelhança para essa questão. Então, eu posso falar que este pedacinho aqui pequeno, esse x menos 2 está para 5x menos 14. Então, x menos 2 está para 5x menos 14, assim como x mais 3 está para 5x mais 1. Para resolver isso, eu vou fazer uma multiplicação cruzada. Então, x menos 2, que está multiplicando 5x mais 1, igual a x mais 3, que está multiplicando 5x menos 14. E aqui a gente aplica nossa propriedade distributiva, né? X vezes 5x dá 5x quadrado, x vezes 1 dá x, menos 2 vezes 5x dá menos 10x, e menos 2 vezes 1 dá menos 2. Aqui, 5x quadrado, menos 14x, mais 15x, menos 42, que é 3 vezes 14. Agora, é só a gente juntar, eliminar o que a gente conseguir. Então, esse 5x quadrado e esse 5x quadrado está aparecendo os dois lados da equação, então, eu posso cortá-la aqui. Agora, eu vou juntar o que eu tenho em comum aqui, então, tem o x menos 10x, eu vou gerar o menos 9x menos 2, e desse lado, menos 14x mais 15x, a gente chega em 1x, né, x, menos 42. Então, a gente vai ter aqui, vou passar esse menos 9x para lá para ficar positivo, então, vai ficar 10x, e esse menos 42 vai vir para o outro lado aqui como positivo, então, vai ficar 40 positivo menos 2, que é 40. Então, 40 igual a 10x, o nosso x vai ser 40 sobre 10, x igual a 4. Achamos o valor de x, que é 4. Agora que a gente achou o valor de x, que é 4 aqui, a gente vai substituir para que a gente consiga encontrar o segmento MN. Então, vamos lá. Esse pedaço aqui, MO, se vale x mais 3 e o x vale 4, então, este pedacinho aqui vale 7. 5x mais 1 aqui é a parte azul, que é o NO. Se o x vale 4, 5 vezes 4 dá 20, mais 1, então esse pedacinho aqui vale 21. Como ele quer a soma dos dois, então 21 mais 7, a gente chega em 28. 28 unidades de comprimento. Então, a gente começa aqui com a primeira proposição verdadeira. Muito bem. Vamos para a segunda questão, que fala o seguinte. Se num pentágono convexo, as medidas dos ângulos internos são indicadas por 2x, 3x, 150, 120 e 135, então a diferença entre as medidas do maior e do menor ângulo é 130 graus. Então, a gente precisa descobrir quem é o menor e quem é o maior ângulo, porque a gente não sabe quanto vale x.
Só que a gente sabe uma coisa, tem uma fórmula para a gente saber qual que é a soma dos ângulos internos de um polígono, que é a soma, ela é dada por n menos 2, onde n é o número de lados, vezes 180 graus. Então, como é um pentágono, então ele tem 5 lados. Então, a gente vai chegar em 5 menos 2 vezes 180 graus. Então, a gente vai ter 3 vezes 180 graus. A gente chega que a soma, então, de um polígono é 540 graus. Se eu sei que a soma de um pentágono é 540 graus, então eu vou somar aqui todos os meus ângulos, os 5 ângulos, né? Se ele tem 5 lados, ele tem 5 ângulos, e vou igualar com os 540 para que eu consiga descobrir o valor de x. Então, 2x mais 3x mais 150 mais 120 mais 135, isso aqui tem que ser igual a 540 graus. 2x mais 3x dá 5x, mais, aqui a gente vai ter 150 mais 120 mais 135, 405, igual a 540. 5x igual 540 menos 405, a gente chega em 135. X é 135 sobre 5, que dá 27 graus. Então, achei o valor de x. Então, se eu achei o valor de x, agora eu consigo achar aqui os valores dos ângulos. Então, 2x, isso aqui vai representar 2 vezes 27, que é 50 graus. 3x, 3 vezes 27, que é 81 graus. E agora eu já sei quem é o menor ângulo e o maior ângulo. O menor dos 5 vai ser o 54 e o maior é 150. Então, eu vou fazer o seguinte, como ele quer a diferença entre o maior e o menor ângulo, 150, que é o maior, menos 54, a gente chega em 96 graus. Então, a diferença entre o maior ângulo e o menor ângulo é de 96 e não de 130 que foi proposto aqui. Então, essa aqui, chegamos em falsa. Muito bem, vamos para a 4. Ok. O triângulo ABC da figura a seguir é retângulo em C. Por outro lado, o triângulo AFE é retângulo em F. Então, vamos marcar essas informações. Então, ele falou aqui que o ABC ele é retângulo em C, então ele vai fazer 90 graus aqui. E o triângulo AFE, que é esse pequenininho, é retângulo em F, aqui. Se os segmentos AC, deles é os segmentos e deu as medidas. Então, vamos colocando aqui. Ele falou que o segmento AC, que é esse segmento aqui, o cateto do grande, então, vamos marcar. Falando que tudo isso aqui, até lá embaixo, mede 12 centímetros. CE, que é esse pedacinho aqui, mede 35 quartos. AF, esse pedacinho aqui, vale X. E BC, aqui, mede 5 centímetros. E ele quer saber se o x é um número racional, então a gente tem que descobrir quanto vale x. Então, essa é uma questão que envolve também semelhança de triângulo. Então, é melhor a gente desenhar novamente esses dois triângulos aqui embaixo. Vamos desenhar aqui. Então, a gente vai ter este triângulo, o triângulo grande, que é o triângulo A, B e C, onde ele é retângulo aqui no C. E aí, a gente tem as medidas que são 5, 12, e é isso. Isso que eu tenho de informação do triângulo grande. E aí, o triângulo pequeno, a gente vai ter aqui o triângulo AFE, onde ele vai ser retângulo aqui no F. E aí, ele nos deu que do CE, o segmento CE mede 35 quartos. Então, se tudo isso aqui vale 12, eu consigo calcular quanto vale esse pedacinho aqui, que vai ser a nossa hipotenusa aqui do pequenininho. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma conta que é 12 menos 35 sobre 4.
Aqui eu tiro o mínimo múltiplo comum, que é 4. Então, a gente fica com 4 dividido por 1 vezes 12, 48, menos 35. Então, a gente chega aqui, 48 menos 35, a gente chega em 13 quartos. Então, esse pedacinho aqui vale 13 quartos. 13 dividido por 4, a gente chega em 3,25. Tá? Então, esse pedacinho aqui vale 3,25. Que é esse pedacinho aqui. Muito bem, se quisesse também dava para deixar em forma de fração. E aí, aqui ele vale x. Vocês concordam que a gente consegue achar aqui a hipotenusa, né? Aqui vale 5, aqui vale 2, eu consigo encontrar a hipotenusa do triângulo grande, que vai ser uma informação muito útil pra gente. Vou chamar aqui de y. Então, y ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado, aplicando aqui Pitágoras. Y ao quadrado igual a 25 mais 144. Y ao quadrado igual a 169. Achei que o y vale a raiz de 169, que é 13. Então, esse pedacinho aqui vale 13. A gente já sabe aqui que a hipotenusa vale 13. E aí, falta só mais uma informação antes da gente calcular, que é o seguinte. Vamos, para a gente entender qual cateto vai ser semelhante a qual cateto ali do grande, comparando, né, o grande com o pequeno, a gente tem que ver uma questão de ângulo. Aqui a gente tem o ângulo reto, e aí a gente tem esse ângulo aqui, que ele é o mesmo, ó, o ângulo aqui que pega no vértice A, ó, eu vou pintar aqui de azul. Então, se os triângulos têm dois ângulos iguais, o terceiro também vai ser igual, né? Então, eles são semelhantes, é uma condição de semelhança aqui para os triângulos. E agora, eu consigo fazer comparações entre eles. Então, vejam bem, eu tenho do pequenininho a hipotenusa e eu tenho a hipotenusa do grande. Eu quero o valor de x. Quem é o valor de x aqui, né? Ele é o cateto que está entre o ângulo reto e o ângulo azul. Qual cateto está entre o ângulo reto e o azul? O 12. Então, é isso que a gente vai montar aqui. Então, vamos montar aqui com calma. Ó, eu vou fazer que a hipotenusa do meu grande está para a hipotenusa do triângulo pequenininho. Assim como o cateto que está entre o ângulo reto e o azulzinho, que é 12, está para o cateto entre o ângulo reto e o azulzinho aqui, que é x. E agora eu consigo achar o valor de x, tá? Então, o que eu recomendo aqui quando vocês tiverem uma questão de semelhança de triângulo? Então, desenhar, colocar, marcar onde estão os ângulos para entender como que vai ficar essa semelhança, ok? Então, aqui a gente multiplica cruzado 13x igual a 3,25 vezes 12, que dá 39. X é 39 sobre 13, que é 3. Achei o valor de x. Então, x vale 3. E 3 é um número racional. Então, perfeito. Então, a gente fica aqui com a quarta proposição como verdadeira. Muito bem. Vamos, então, para a 8. Que fala o seguinte. Se um hexágono cujo lado mede 4 centímetros está inscrito numa circunferência. Se existe um quadrado circunscrito, então a gente tem um hexágono que está dentro da circunferência. Então, esse desenho ele não foi dado, eu que desenhei aqui para ajudar. Então, a gente tem o hexágono inscrito numa circunferência, e ele fala que tem um quadrado circunscrito à circunferência. Então, o quadrado aqui tá fora. E ele quer saber o seu perímetro, o perímetro do quadrado, no caso. Então, vamos lá. Ele diz que o hexágono, ele é um hexágono regular. O que acontece? Se ele tem lado 4, ele tá dizendo aqui que vale 4 cada ladinho aqui do nosso hexágono. E o hexágono regular, se vocês se lembrarem, ele é composto por 6 triângulos equiláteros. Então, se aqui vale 4, aqui vale 4 também. O que eu quero mostrar? Então, que do centro aqui da nossa figura até aqui vale 4, que é exatamente a metade aqui do nosso lado do quadrado. Então, se aqui vale 4, aqui também vale 4, certo? Se aqui vale 4, eu sei que o lado do meu quadrado vale 8. Então, qual que vai ser meu perímetro? Então, o perímetro vai ser 8 vezes 4, né? Cada lado
tem 8, então 8 mais 8 mais 8 mais 8, a gente chega em 32 centímetros, o valor do nosso perímetro. Uma questão assim, com a figurinha fica mais fácil de enxergar. A dificuldade seria ali em montar para identificar essa relaçãozinha ali entre o hexágono e o quadrado, tá? Então, a 8 a gente fica como verdadeira. Vamos para 16. E agora, todo losango é um paralelogramo? O que é um paralelogramo? Então, é quando a gente tiver os lados opostos paralelos. Então, se a gente olhar aqui e aqui, eles têm os lados opostos paralelos. Mas qual que seria a definição de um losango? Né? O losango, a gente precisa ter todos os lados aqui iguais. E aí, quando a gente fizer aqui traçar as diagonais, essas diagonais, elas formarão 90 graus. Já no paralelogramo, não necessariamente a gente terá 90 graus. Então, o que significa? Que todo losango, ele realmente vai ser um paralelogramo, mas nem todo paralelogramo, ele é um losango. Losango é um caso especial de um paralelogramo, tá? Então, a 16, ela é verdadeira. 32. Se os lados de um triângulo medem 8, 10 e 16 centímetros, então esse triângulo é acutângulo e escaleno. Bom, escaleno é quando a gente tem todos os lados iguais. Tem todos os lados iguais. E o que é acutângulo? O que é um triângulo acutângulo? É quando a gente tem os três ângulos do triângulo, eles são menores que 90 graus. A gente pode ter um triângulo obtusângulo, que é quando um dos ângulos será maior que 90 graus. E aí, a gente tem o triângulo retângulo, quando um dos ângulos é 90 graus, exatamente 90, né? Então, a gente tem que identificar se ele vai ser acutângulo, obtusângulo ou retângulo. Então, aqui, escaleno a gente já sabe que é porque todos os lados são diferentes. Agora, a gente vai montar como se fosse um Pitágoras, tá? Então, a gente vai pegar o maior lado e elevar ao quadrado, e vai elevar ao quadrado os outros lados e somar. Então, aqui, 256, 64 mais 100. 256 e 164. Agora, a gente vai comparar. Se esse valor aqui do quadrado do maior lado for maior, aqui, que é o caso, a gente vai ter maior que a soma dos quadrados aqui dos outros lados, a gente vai ter um triângulo obtusângulo. Se fosse menor, a gente teria um triângulo acutângulo. E se fosse igual, daí aqui essa igualdade seria verdadeira, a gente teria o triângulo retângulo, né? Que daí daria bem certinho aqui, igual a isso, a gente teria o triângulo retângulo. Então, essa proposição ela vai ser falsa, porque ele não é acutângulo, e sim obtusângulo. Agora, vamos para a questão 64. Numa pesquisa, foi feito um levantamento entre os estudantes que usam apenas um tipo de transporte para ir à universidade. O gráfico ao lado indica a frequência obtida em cada tipo de transporte. Ocorre que, por algum problema técnico, a quantidade de respondentes que se locomovem de ônibus não apareceu na impressão do gráfico. Então, aqui é a quantidade de pessoas que se locomovem de carro, 34, de moto 56, bicicleta 62, e não apareceu aqui o de ônibus, que vou chamar de X. Só que ele falou que a média aritmética, considerando os 4 tipos de transporte, foi de 102. Então, ele nos deu a média dos 4. Então, a quantidade de alunos que se locomovem de ônibus é um número múltiplo de 3? Então, vamos fazer o seguinte, como ele está falando de média, eu somo tudo, 34 mais 56 mais 62 mais x, e se eu dividir por 4, porque são 4 tipos de transporte, eu vou ter a nossa média, que ele falou que é 102. 34 mais 56 mais 62, 152 mais x sobre 4 igual a 102. O 4 eu vou passar multiplicando, então 152 mais x igual a 408. O x será 256. Então, achamos o valor de x,
Então, essas pessoas se locomovem de ônibus. E agora, será que isso é um número múltiplo de 3? Para a gente saber se é um número múltiplo de 3, é só a gente somar os algarismos. Então, 2 mais 5 dá 7, mais 6 dá 13. E a gente verificar se esse número está na tabuada do 3. O 13, ó, 2 mais 5 mais 6, a gente chega em 13. O 13, ele não está na tabuada do 3, então ele não é um número múltiplo de 3. Ou daria também para a gente tentar dividir, montar a continha da divisão e a gente ia verificar que o resto não vai dar zero, tá? Então, mas esse aqui era o jeito mais fácil, somar os algarismos e ver que não dá um número múltiplo de 3. Ok? Então, 64 ficamos como falsa. Proposições verdadeiras: a 8, a 16, a 4 e a 1. Então, o gabarito da questão 24 ficou em 29. Pessoal, muito obrigada por acompanhar o vídeo, acompanhar o canal. Não deixa de se inscrever e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!